Graça e paz. Esse é o nosso podcast, o nosso Comuncast, o Comuncast da Comunidade Nova de Paz. E eu sou a Elines, a mãe da Mariana. Eu sou a Mariana, a filha da Elines. E é com muito prazer, com muita honra, que nós temos um convidado especialíssimo. Temos conosco hoje o missionário Paulo Pedroso. Eu tive que ler, sabe por quê? Deixa eu contar para vocês já um babado. Eu fico chamando ele pelo nome errado, eu chamo ele de Pedro. Mas já entrando aqui, o missionário pedindo perdão, é Paulo Pedroso. Isso. Nós já agradecemos por ter aceito o nosso convite e seja muito bem-vindo. Para mim é uma satisfação de estar aqui participando desse programa, desse podcast, da Comunidade de Paz, pastora Elines, juntamente com a Mariana e você que vai estar conosco participando junto. É isso aí. Missionário, eu já te conheço há algum tempo de nome, algum tempo na distância, a gente vai em algumas igrejas que o missionário está pregando e sempre é um mover muito grande, né? A gente tem visto, assim, um mover profético mesmo na sua vida. Mas eu queria que você contasse para nós quem é o Paulo. Paulo Pedroso é filho da Rita Cardoso Pedroso, filho do Noé Hipólito Pedroso, meu falecido pai, morreu com 40 anos. Meu pai chegou a ser presidente da Associação Antialcoólica, tirava bêbados da sarjeta. Eu nasci em Votuporanga e fui criado em Mirassol. Hoje eu estou com 41 anos, fui criado em Mirassol. Nasci no berço evangélico, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas com a morte do meu pai, eu tinha 18 anos, eu me afastei. Fiquei quase 7 anos afastado. E depois de tudo isso, Deus tem uma nova história e que nós estamos vivendo agora, 15 anos pregando a palavra de Deus. Já tivemos em 8 países, 16 estados. Hoje eu sou membro há 11 anos da Adebrais de Barretos, pastora Deilton Salles, pastora Débora Salles. Em vários países, quer dizer que vai ter gente de outros países nos assistindo. Missionário, e conta para nós qual é a sua maior qualidade. Qualidade? É. Fazer pro próximo. E qual é o seu maior defeito? Meu defeito? Falar demais. Tá aqui nos bastidores a minha prima Bispo André e tá lá dando joia. Conta um pouco pra gente sobre a sua história com Deus, seu começo do ministério, como foi? Olha, como eu disse no começo, eu nasci no berço evangélico, minha família, minha avó, mulher de Deus, morreu com 86 anos, é cofundadora da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Mirassol. Ela teve 11 filhos, 32 netos, 21 bisnetos. E como sabemos que a presbiteriana é uma igreja tradicional, com 17 anos eu saí da presbiteriana e fui para a Universal. Fiquei praticamente 2 anos na Universal e com a morte do meu pai eu saí da igreja. Entrei no mundo do alcoolismo, das drogas. Deus permitiu até eu frequentar por 2 anos Umbanda. Eu tinha uma empresa, onde a minha empresa era consagrada. Tinha uma mercearia em Mirassol. E aí eu chego ao fundo do poço, perdi tudo. E hoje essa pessoa também já dorme no Senhor, a missionária Maria Ângela, que foi a mulher que me resgatou ali no ano de 2005, me trouxe de volta para Jesus. E com a perca da empresa, tudo começa o meu ministério, a minha história de volta com Deus, no dia 11 de janeiro de 2006, ali na cidade de Mirassol, na igreja do Nazareno. Então, já são aí alguns anos. Hoje nós temos 15 anos de ministério. Eu tive experiência de ficar 3 anos no monte, orando no monte, juntamente com alguns irmãos.
E Deus usava muitos profetas para falar o que eu estou vivendo hoje. Então, o que eu entendo, quando eu olho a história de José, todo o processo que José passou para ser governador do Egito, e hoje eu vejo pessoas querendo estar num patamar, mas não quer passar o processo. Então eu uso uma expressão que o processo te leva para o lugar do propósito. Amém. Então foi experiências assim com Deus, monte, vigília, oração e as palavras proféticas. Eu acreditei nas palavras proféticas. Eu acreditei. E me diz uma coisa, você tem vários dons, é muito claro, a gente vê isso na sua vida, na sua pregação. Sempre foi assim? Você sempre creu? Sempre, sempre. Passei momentos assim de morar de favor, dependendo de pessoas. Tá aqui nos bastidores uma missionária, chama missionária Juraci, que no ano de 2007 ela profetizou sobre a minha vida, o que eu estou vivendo hoje. E naquela época eu estava falido, não tinha nem o que comer, dependia de pessoas, mas acreditando na palavra que Deus me levaria às nações. E hoje eu estou vivendo isso. A gente tem acompanhado bem pouco, mas acompanhamos sempre. E, inclusive, amanhã tem um pessoal que veio dos Estados Unidos, não é isso? Isso, uma profeta, ela vai estar ali na igreja a quadrangular Visão Aimee. Eu conheci ela pessoalmente lá, Cristina Johnson, e agora ela está vindo aqui na igreja do pastor Osmar. Está vindo especialmente para atender essa igreja e retornar para acho que é Santa Catarina. Entendi. E a gente tem visto que todas elas têm meio que uma ligação com você, né? Sim. E a gente sempre tem um contato, inclusive o nosso convidado do nosso último episódio foi o Matheus Francisco. E ele sempre fala muito, cita muito você, a gente vê uma amizade muito sincera, muito verdadeira. E eu queria que você contasse para nós, né, se isso for possível, como é ouvir a voz de Deus? É como diz o profeta Jeremias, né? Jeremias, com a sua idade, não queria fazer e Deus fala com ele. Jeremias, antes de Deus te formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi, te dei as nações. E estar com contato com Deus é renúncia. E renúncia não é fácil. Você esperar no Senhor acontecer e estar ali constantemente em contato com Deus é uma coisa que é só para quem crê. Você ouve audivelmente ou você sente? Eu sinto. Você sente. Porque, assim, algumas vezes na vida eu ouvi a voz de Deus falar alguma coisa. Mas, na maioria das vezes, era um sentimento tão forte que chegava a me tirar do lugar. Esses dias uma irmã falando assim, você vê alguma coisa? Como que é esse negócio? Desse dom aí. Eu falei, irmã, é com muita lágrima, é com muita busca, é muita renúncia. É só Deus mesmo. Se não for Ele, nós não somos nada, né? Porque as pessoas, elas olham para um dom tão lindo, mas tão sério. E, infelizmente, missionário, a gente viu nos últimos anos, pelo menos, tanta gente brincando. Sim. De fé, brincando de revelar, brincando com as coisas de Deus. E até contando que nada aconteceu, então vai continuar com essa brincadeira. E é ruim, porque isso tirou tanto a graça, eu falo, no sentido de imerecimento mesmo, daquilo que Deus tem feito. Mas eu fico muito triste quando eu vejo isso, porque, graças a Deus, ainda existem pessoas sérias. E nós cremos muito nisso, que você é uma pessoa séria, até pelo tempo que a gente já conhece, né? Pelo tempo que a gente tem a boa fama. E eu fico muito feliz com isso, muito feliz, porque eu também sou nascida no berço evangélico, e por muitos anos a gente ouvia de tudo. Sim. Inclusive tudo, mas nada era de Deus. Mas era conforme as carnes, né, as vontades das pessoas iam dizendo. Eu uso uma expressão, pastora, que a palavra profética ela é liberada. E eu vou usar aqui um texto bíblico. Quando Moisés, lá em Números,
vai enviar os 12 espias, a promessa era para os 12. Mas só 2 acreditou. Então, muitas vezes, as pessoas não estão se posicionando para entrar naquilo que Deus quer. Eu estava num culto esse final de semana, até usei essa expressão. Van das nações, Deus não tira passaporte. Deus não vai na Receita Federal. Deus não vai no banco lá fazer o documento. Sim. Então, muitas vezes, eu vejo gente frustrada por causa de profecia, mas ela não se posiciona para o propósito. Sim. Então, os 12 espias foram enviados para o mesmo propósito. Mas 10, que era a maioria, não estava olhando o propósito, estava olhando o gigante. Então, eu vejo na geração de hoje, com as experiências que eu tenho visto aí, muita gente recebe uma palavra profética, mas ela não quer. Aí ela culpa o profeta. Não cumpriu. Mas o que ela fez para entrar no propósito? Porque os 12 recebeu a promessa. Mas só quem creu foi Josué e Caleb. Demorou 40 anos. Mas aconteceu. Porque eles ficaram focados. Os 10 espias estavam dizendo, tem gigante, tem jebuseu, tem amoreu, tem tudo eu. Mas Caleb deixou bem claro, nós vamos perseverar em seguir ao Senhor. Então, o que eu vejo, principalmente das experiências que eu tive no passado, de monte, nós íamos numas 10 pessoas, 2006, 2007. Se tiver 3 no propósito, é muito. Um que eu sei que é pastor, o outro que é missionário e eu. O resto não ficou no propósito. Porque não suportou e também não quis. E aí eu vejo a mesma coisa, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu vejo que o Senhor ele tem propósitos e muitas vezes nós nos frustramos, nos perdemos porque nós achamos que já entendemos o propósito de Deus. Sim. Eu também percebo isso. E nem todas as coisas de Deus ele vai revelar. Sim. Tem coisas que realmente é o que a palavra diz. Isso não é uma coisa que eu estou inventando, não é uma coisa que o missionário está inventando, mas é bíblico. Tem coisas que é mistério. E uma vez eu disse isso a um pastor, quase apanhei. Porque imagina que Deus não vai fazer nada, Deus não surpreende ninguém, tudo que Deus vai fazer ele avisa antes. Falei, ele pode até te avisar alguma coisa, mas você não tem um coração com a ideia de compreensão do tamanho daquilo que Deus vai fazer. Então, ele acaba te surpreendendo. Foi a mesma coisa com José. Deus não revelou que ele ia ser preso. Deus não revelou que ele ia ser caluniado. Simplesmente, ele deu um sonho para ele. O sonho era o quê? 11 estrelas, o sol e a lua. E o outro sonho, os irmãos com os feixes dobrados diante dele. E quando ele conta o sonho para os irmãos olhou para ele e disse, você vai reinar sobre nós? Em nenhum momento Deus falou com José que ele ia ser governador. Deus só deu o sonho. Aí tem o processo, que hoje ninguém quer passar. Verdade. As pessoas não querem passar o processo para chegar no lugar do propósito. Demorou 13 anos para José passar o que ele passou. Imagina José hoje na geração do século 21. Aceitaria um governador caluniado como ele foi? Eu acho que não. Bem verdade. Porque as pessoas querem a honra. Sim. Eu vejo gente dizer, eu quero ser a história de Jó. Você quer mesmo? Cheira mal. Pega uma doença incurável. Não, pior que o câncer. Perder O tudo. processo. Aí esses dias eu estava vendo. Aí Deus restitui 6.000 camelo. Sabe quanto que custa o camelo hoje, pastora? Não sei. De 200 a 400 mil reais. Eu fiz as contas esses dias. Deus restituiu para Jó 1 bilhão e 200. O fraco. Eu quero um camelinho. E aí? E aí? Então, se a gente for analisar, mas a gente quer a honra, mas não quer passar o processo. Mas Eu vejo uma geração vindo agora que não tem estrutura para suportar. Eu já vi de tudo, já ouvi de tudo, mas eu tô aqui de pé. Graças a Deus. Quem está de pé, que cuida. Verdade. E me diz uma coisa, o que você tem visto de diferente de uma geração de 15 anos atrás? Muita coisa.
para essa geração de agora? Muita coisa. Conta Uma geração que nós. não quer suportar. Se você pegar a geração de 15 anos atrás e pegar hoje, o que acontece? É uma geração, eu vou usar uma expressão, a geração da internet. Não é a geração da busca. Por isso que muitos hoje estão se decepcionando. A internet é uma porta para quem sabe usar. Nós estamos aqui e pode ser visto para o mundo inteiro. Mas tem gente que não sabe usar ela. É verdade. E o que eu vejo hoje? Cada um tem o seu chamado. Sim. E muitas vezes a pessoa quer uma coisa que não é para ela. Você foi chamado para ser evangelista, você não é um pastor. Você foi chamado para ser como diz o Paulo escreve lá, um é mestre, outro é evangelista, outro é pastor, outro é apóstolo, outro é profeta. E a geração de hoje não. Ah, deu certo com o fulano, eu vou abrir também. Ah, deu certo com o fulano, eu também vou pedir demissão do meu serviço, eu vou viver da obra. E se não der certo, não dá culpa a Deus. Isso. Então eu vejo uma geração hoje. Ah, eu estou vendo o Pedroso indo para os Estados Unidos, também quero. Mas você quer passar o que eu passei? Você quer minha sandália, meu sapato? Ah, eu estou vendo o Pedroso lá abrindo um instituto. Eu também vou abrir um instituto. Mas nosso instituto já existe há 10 anos. Documentado tem 2. Então as pessoas hoje querem tudo pronto. Mas não quer passar o processo. Porque, na verdade, é até compreensível que realmente são situações difíceis, são situações de confronto, são situações inesperadas. Então, todo mundo tem medo do que é novo. Mas, ao mesmo tempo, a gente também entende que há muitas pessoas num lugar de inveja, não no sentido nem de destruir o do outro, mas é desvalorizar o sofrimento do outro. Sim. Porque para o Pedroso chegar aqui, ele sofreu, ele passou por muita coisa. Mas as pessoas não querem enxergar pelo que ele passou. Não. Querem enxergar só onde ele chegou. Eu uso uma expressão seguinte: aplaudem o teu momento, mas é a tua história. E sendo que é a história, né? Isso. O que valoriza é a história. Porque você chega aqui para contar o quê? Ah, não, se eu estou no Estados Unidos. Mas se você conta por onde eu passei para chegar até onde... Esses dias eu estava brincando porque a gente tem um trabalho no Paraguai desde 2010. Então são 13 anos. Aí eu brinquei, falei, eu estava nos Estados Unidos no final do ano, a internet bombava. Em janeiro eu fui para o meu projeto no Paraguai, ninguém se preocupa. Porque aquilo que não dá ibope, ninguém aplaude. E é verdade. As pessoas querem o glamour, mas não quer o processo. Sim. E para mim, é igual eu falei ontem, eu posso estar na favela e no Alphaville, que o Deus é o mesmo. Amém, glória a Deus. Missionário, conta para nós, que nós sabemos que o senhor tem um projeto, até anotei o nome aqui para falar bonitinho, gente, peraí, Instituto Transformando Sonhos. Isso. Conta para nós como que aconteceu esse instituto, como que funciona. Pastora, em 2010, foi a primeira viagem missionária transcultural. Naquela época eu estava morando de favor na cidade de Matão. Eu fiquei na cidade de Matão 2009 e 2010. Saí de Mirassol, fui para Matão. E junho de 2010 eu estava no Rio de Janeiro. E lá o pastor Isidoro, que é um pastor que ficou 26 anos no Paraguai, me convidou. E fiquei quase 2 meses lá. E foi algo que marcou o meu ministério. Tem um evento que está até acontecendo agora, que é o Gideões. 2008 eu tive no Gideões e marcou minha vida sobre a obra missionária. E quando eu fui para o Paraguai, 2010, abriu mais ainda a chama missionária, de entender o que era a missão de ir, de ajudar, de fazer.
E ali a gente teve experiências com pastores que teve na África, na Argentina, e abriu meu coração de fazer mais. Estava ainda no início do meu chamado, até eu olhei para o pastor e falei, olha, o ano que vem eu volto aqui, mas não é sozinho, eu vou trazer um ônibus. Até um dos pastores riu da minha cara, você? E uma coisa que eu aprendi, pastora, que toda palavra negativa, ela é combustível. Quando a gente está num projeto e alguém falar vai dar errado, eu já pego aquela palavra errado e vai dar certo. Isso é para mim. Eu aprendi que as palavras negativas são combustível para o projeto decolar. E no ano seguinte, 2011, eu estava com um ônibus com 40 pessoas. Glória a Deus. E de lá começa um projeto. Mas eu não tinha CNPJ. De lá eu fui em 2011 para a Bolívia. Fiquei quase um mês, 15 dias na Bolívia. No outro ano eu voltei para o Paraguai, num outro projeto, numa outra cidade. Levei um ônibus também. Levei cesta básica. E começamos a fazer 2012. Deus me levou para Israel. E as coisas começaram a fluir. Aí eu entendi qual era o meu chamado, fazer para o social. Fizemos trabalho com cesta, começamos a ajudar a África, começamos a ajudar a Bolívia, começamos a ajudar um projeto no Vale de Jequitinhonha. E no meio da pandemia, com todos os projetos que a gente já fazia, eu estava em Bauru e falei, olha, eu não vou poder ir para o Paraguai, não vou poder ir para a Bolívia, é tudo fechado, então eu quero fazer agora aqui no Brasil. Aí nasceu o projeto Família Sem Fome, que é o projeto que a gente faz com cesta básica. E a minha intenção era 50 famílias. E Deus enviou 300 cestas. Glória a Deus. E naquele ano, que foi o ano de 2020, começamos. Dezembro de 2020 foi 300 cestas. Aí continuei maio, continuei agosto, que num ano inteiro nós entregamos 1.900 cestas. No meio da pandemia. E eu uso uma expressão que no meio da crise nasce projeto. Então você que vai me assistir, no meio da crise, projetos novos são gerados. Amém, Jesus. E em 24 meses nós entregamos 3.200 cestas básicas. O ano passado nós entregamos 1.300. E esse projeto tem a Luciana Bauer, que é a nossa secretária, e tem a Bispa André, que é a nossa tesoureira. Hoje nós temos uma equipe. Nós temos o escritório na cidade de Mirassol, a nossa casa ali. Fazemos marmita, tem fogão industrial. E no meio do Instituto nós temos CNPJ, tem a conta. Hoje nós ajudamos um projeto de idoso em Bauru. Nós ajudamos um projeto no Paraguai, no Peru, na Bolívia, na África, no Vale de Jequitinhonha. Hoje nós temos uma despesa fixa. Então eu vendo meu material, as Bíblias, as camisetas, nos cultos que a gente vai para arrecadar fundo para o projeto do Instituto. E hoje nós estamos fazendo aí, e agora nós abraçamos mais uma causa, que é o idoso. Esse mês que passou, a gente foi presenteado. Nós ganhamos quase 500 mil de equipamento, camas elétricas. O Hospital Beneficência Portuguesa nos abençoou e nós levamos para Bauru, para essa clínica. Então, estamos aí fazendo para o reino. Amém. Era somente um sonho e agora é realidade. Glória a Deus. Uma pergunta, fugindo um pouco do assunto, mas tirando Deus, quem é sua maior inspiração? Jesus e Deus é a maior inspiração. Não tem outro, né? Não tem outro. Não tem. A gente tem um momento, todos os nossos episódios, nós estamos sempre fazendo uma indicação de um livro. E hoje nós escolhemos trazer Os Improváveis de Deus, da Nívia Soares. Ela é pastora e ministra de louvor por todo o Brasil. É impossível alguma cidade que não a conheça. Uma mulher de Deus, com vida no altar, muitos anos de ministério.
E eu gostaria muito de indicar a vocês que lessem esse livro, que depois colocassem para nós aqui na legenda o que você achou do livro, indicasse livros também. E eu queria falar para vocês algo muito importante. O nosso Deus, ele é fiel. Ele não falha, ele não se engana, ele não chega atrasado. E esse título desse livro vai dizer assim, ó, Os Improváveis de Deus. Muitas vezes, eu e você fazemos parte dessa lista de improváveis, de pessoas que as pessoas não davam nada por nós. Mas ainda assim, isso não impediu que o Senhor confiasse em nós um propósito especial. Você pode ter certeza que Deus tem um propósito na sua vida e que Ele pode te tirar de onde você está, te colocar de pé e fazer de você um grande vencedor. Amém? Amém. Amém. Mariana, quer fazer mais alguma pergunta? Qual a sua... Eu usaria expectativa, mas vamos corrigir. Qual a sua esperança para o Evangelho nessa nova geração no Brasil? Eu uso aquela palavra, Deus ainda tem os remanescentes. Os 7.000 que não se curvaram. Por todos os lugares que eu já passei, pelos países, eu ainda vejo que o Brasil, eu ainda creio que nós vamos viver Joel 2. Amém. Um grande avivamento. E o avivamento só acontece no meio do caos, no meio de uma notícia ruim. Só teve mudança no meio do caos quando Neemias recebe uma notícia ruim. Jerusalém está assolada. Suas portas estão queimadas. Ele chora, ele lamenta, mas ele reage. E o que está faltando hoje é pessoas reagir. Talvez a pastora acabou de ler uma mensagem linda. Os improváveis. Eu me incluo. Eu me incluo. Que eu era improvável. 2006, a minha empresa faliu. Eu fui morar de favor. Minha mãe está há 17 anos na Espanha. Foi embora para lá. Ficou 5 anos sem vir. Agora todo ano ela vem. Evangélica. Tenho um irmão em Rondônia, tenho outro irmão em Mirassol. Mas todo o processo que eu passei, de falência, perca, dívida, era um improvável. Mas eu acreditei no sonho. Quando eu olho a história de José, por tudo que José passou, hoje eu tenho uma outra visão. E uso isso até nas minhas pregações. Ninguém tem culpa. Todo o processo te leva para o lugar do propósito. Então, o que o meu irmão fez para mim, ele só foi uma chave para me levar para onde Deus... A calúnia foi uma chave. O processo foi uma chave. Se José não fosse caluniado, não estaria onde estava. Sim, verdade. Então, muitas vezes a gente começa a olhar e dizer, mas fulano está se levantando contra a minha vida. Eu olho o seguinte, para Deus tirar do comodismo, ele precisa te empurrar para alguma coisa. A história da vaquinha, né? Que tem que empurrar do precipício. Então, eu ainda acredito que tem jeito. Que o Brasil ainda vai viver o que os Estados Unidos já viveu há mais de 100 anos. Uma chama, um avivamento. E Deus vai impactar essa nação e vai levantar um exército para invadir os outros países. Porque ainda quem não sai para fora, não tem a mesma visão. Então, eu vejo assim, alguns países, principalmente na Ásia, você vai ali na janela 10x40, que esses dias eu estava num lugar, a pessoa falou, o que é isso, janela 10x40? Aí eu fui explicar, são países onde Jesus não entra. São países que a igreja de Cristo é perseguida. Hoje nós não estamos, aqui o Brasil é livre. O Brasil ainda não é um país que está sendo perseguido. Agora, no momento desse, quantos missionários não morreu na África, na China, na Índia? E nós estamos aqui livre. Nós não estamos como Paulo e Silas, presos. Nós estamos aqui livre e eu creio que essa nação ainda será chacoalhada. Amém. Pedroso, alguns anos atrás, alguns bons anos, nós tivemos contato com um pessoal que era da Portas Abertas e eles faziam um trabalho muito bonito de
trazer para a igreja o entendimento de que ainda tinha missionários, verdadeiros missionários, morrendo, sofrendo, sendo perseguidos por amar esse evangelho. E, e antes desse encontro, digamos assim, desse conhecimento com o Ministério Portas Abertas, eu fui criada, quando criança, ouvindo muito a respeito disso. Nesse momento, tem lugares que o evangelho não entra, tem lugares que as pessoas precisam se esconder para falar do amor de Deus. Então, eu fui criada assim. Passou-se os anos, você não ouvia mais nada a respeito disso. E depois eles entraram com força, né, trazendo para a igreja evangélica a ideia de que ainda existem quem está sofrendo para carregar o nome do Senhor, para distribuir Bíblias, para falar do amor do Senhor ao próximo. E nos últimos anos eu tenho visto que isso tem diminuído de novo. Aqui, eu falo Brasil, no sentido de que você vê isso, você não vê mais isso falar nos púlpitos. Depende da denominação. Sim. Principalmente, como eu prego em várias denominações, existem algumas igrejas que ainda focam em missões. Um exemplo, nós temos hoje um amigo que está construindo uma igreja no Sudão, que é aqui da nossa região, e naquela região mesmo não pode ter igreja. Então tem que ou levar o esporte, ou levar a saúde. Mas eu vejo que ainda não é a informação do Brasil, é os seus líderes. Sim. Porque missão hoje não dá aplauso. Entendeu? E o Pedroso, já aconteceu isso. Quantas vezes nós fomos para o Paraguai levar e veio até meu ouvido. Para quê? Tanta gente passando fome no Brasil, por que está levando lá no Paraguai? Aí eu usava uma palavra. Ides até o confim da terra. Samaria, Jerusalém. É para quem tem a chamada. Sim, eu também tenho essa compreensão, de que tem pessoas que realmente foram chamadas. Embora o nosso primeiro passo é transformar pela transformação do nome de Jesus, mas a gente tem um trabalho para fazer. A gente não pode ficar de mãos vazias sem fazer nada, porque, inclusive, essa noite o Senhor me deu uma visão. Quando eu estava orando à noite por esse período, por esse momento que nós estaremos aqui, o Senhor, Ele me mostrava 2 mãos. E todas as vezes que o Senhor fala comigo a respeito disso, eu sempre prego a respeito. E eu falo assim, um dia o Senhor vai pedir, me mostra as tuas mãos. Isso. E Ele não quer que você mostre a unha, Ele quer que você mostre as tuas obras. Sim. Ele quer que mostre o que é que você está fazendo. Porque julgar o que o outro está fazendo é muito fácil. Muito, muito. Discordar ou concordar também é muito fácil. Mas surgir de você o fazer algo pelo reino, o fazer algo por alguém, e principalmente quando você não vai ter lucro nenhum. Exatamente. Porque a gente, esse é o segredo. Esse é o segredo, porque exatamente quando você vai para qualquer lugar e faz qualquer coisa, as pessoas já estão esperando alguma coisa de volta. Porque eu fui na sua igreja. Então você tem a obrigação de ir na minha. Eu preguei uma vez e eu não te cobrei. Então você tem que vir na minha e sem cobrar também. Porque, né, é aquele negócio de sempre estar querendo algo em troca. E, na verdade, Jesus ele é tão maravilhoso que ele se deu primeiro. Ele se entregou primeiro. E eu falo até mesmo a respeito de quando nós estamos ensinando na igreja a respeito de dízimo e oferta. Eu falei, o dízimo, ele já te depositou nas suas mãos o 100%. Sim. Então, você devolve para ele os 10%, mas ele confiou em você, no 100%. E muitas vezes nós falhamos. Né? Fala, o ser humano falha porque não quer devolver aquilo que não é nosso. Que não é nem nosso. E hoje é uma polêmica, né? Totalmente. Direto você vai escutar pessoas falando a respeito de que não se usa mais, isso não está mais no Novo Testamento. Já estão querendo atualizar a Bíblia, né? Sim, com certeza. É uma polêmica, né? São polêmicas. Mas sabe o que eu acho interessante? Que toda polêmica abre oportunidade para surgir
Claro que aqueles que falam um monte de besteira, Sim. mas também pessoas sérias para se posicionarem. Uhum. Eu sempre tive uma certa dificuldade de discutir alguns assuntos que eu já achava que estava muito bem esclarecido. Mas estão esclarecidos para mim. Sim. E, às vezes, a nossa posição esclarece para outros também. Você é livre, você crê no que você quiser. Agora, não pense que só por você crer, do jeito que você quer, é do jeito de Deus. Sim. Vamos usar aqui é uma polêmica, mas eu vou falar. Se a gente pegar 25 anos atrás, a televisão é do diabo. Sim. E hoje, os mesmos que falaram estão usando. E provavelmente... E há 30 anos a internet não tinha, a tecnologia avançou. E até esses dias alguém fez uma crítica e entrou no meu ouvido e saiu no outro. Ah lá, tá fazendo um tour agora. Estados Unidos. Aí eu pensei o seguinte: se Paulo tivesse nessa época nossa, que tem avião, a comoção seria maior. O evangelho seria maior. Aí você pega um território menor, que é daquela época, Ocidente, Oriente, andava-se a pé? Andava. Mas hoje nós estamos em quantos continentes? Daqui no Japão não tem como ir a pé. Sim. Mas tem um avião. Então é umas polêmicas que a gente veja que pessoas que não faz critica quem está fazendo. É verdade. E é tão interessante porque as pessoas elas querem colocar as suas próprias verdades. Esses dias foi me perguntado uma coisa. Eu tenho uma pergunta interna, uma pergunta minha. A Bíblia vai responder essa pergunta? Nossa. A pessoa falando. A pessoa falando. Eu falei, vai. Mas e se não for? Eu falei, bom, ela não tem a resposta que você quer ouvir, mas ela tem resposta para todas as perguntas. Sim. Por que às vezes você não se encontra e você não se encaixa com a Bíblia? Porque o que ela respondeu não é o que você queria ouvir. Então, essa é a diferença. Não é que ela não responde, ela não tem uma resposta para você. Ela não tem a resposta que você quer. Porque quando você faz uma pergunta, automaticamente você já tem uma resposta. É igual o filho que vai pedir para o pai para sair. O que ele espera? Que seja sim. Isso. Ele não espera que o pai diga, não, dessa vez não, você não mereceu, você não fez... Não, ele quer que seja sim. Tudo sim, né? Aí, se o pai falar sim, nossa, pai bonzinho. Mas se o pai falar, não, olha... E se o pai olhar para ele com aquele olhar que, pelo menos antigamente, que as mães da gente fazia... Que olha... antigamente. Que era uma olhada e já te lia até o dorso espinhal. Você já sabia que você não merecia. Você fala, não, é melhor deixar quieto, porque realmente eu nem vou pedir porque eu não mereço. E as pessoas, elas vão diante de Deus com as suas dúvidas, perguntam de qualquer forma, porque o que a gente percebe também é... As pessoas não querem mais ter uma vida de intimidade com Deus. Elas querem permanecer no raso. Elas querem, como fala? Você pede já, tipo McDonald's? Isso, fast food. Isso. E eu quero assim, tem que ser assim. Exatamente. Tem que ser do meu jeito. E rápido. E para agora. Isso. E com Deus não é assim, né? Como diz a palavra Eclesiastes, Salomão escreve, capítulo 3, há um tempo determinado para Deus, debaixo do céu e da terra. Há um tempo de plantar, mas há um tempo de colher aquilo que se plantou. Há um tempo de preparar a terra. Há um tempo de colher. Mas as pessoas estão plantando já querendo colher. E tem coisas que você planta agora para colher o ano que vem. E tem coisas que você vai até colher o ano que vem, mas você só vai utilizar disso ainda um tempo depois. Exatamente. Ainda um tempo depois. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você é solteiro? Por enquanto. Conte-nos mais a respeito disso. Estão rindo ali no fundo. Ali. Estamos esperando no Senhor.
Mas a gente está esperando, só esperando. Não, a gente não. está esperando engatilhado. Não, porque eu queria te fazer uma pergunta. Há um tempo atrás, a gente ouvia mais, hoje bem menos, a respeito do cortejo, né? A corte dentro da comunidade evangélica. O que você acha a respeito? Como? Não entendi. Sobre a corte. Aquela questão assim, ó, eu te conheço, sou uma moça solteira, você é um rapaz solteiro. Mas a gente não pode ter nada, nenhum tipo de intimidade, a gente só vai orar até que Deus diga sim ou não. Esse agora, quando chegar nas igrejas, o Meu pessoal falar, eu Deus. estou só na corte, é isso. Essa eu não sabia, não. E qual que é a sua opinião a respeito? Vou pôr um ponto de interrogação aí. E quer opinar, Mariana? Não. Mas, finalizando... Mas quando tem propósito, né? Porque eu vejo assim... Hoje as pessoas, a geração de hoje, né? A gente vê aí gente 40 anos casado, 50 anos casado. Hoje as pessoas não quer o processo. E casamento é uma reconstrução. Todos os dias. Sim. Eu vejo jovens que casaram, até pregadores que eu conheço, já casou quatro vezes, 3 vezes. E ainda eu estou solteiro, eu sou o crítico, porque eu não casei ainda. Então o problema está em quem? Está quem casa 4 vezes ou eu que estou esperando? Né? Receba. É forte. Eu só lembro do Mateus. É forte. É forte. Mas eu penso do casamento, a respeito do casamento, eu creio muito que quando Deus... Isso é uma opinião própria, gente. Eu não sirvo de base para ninguém, é só a minha opinião. Que quando Deus ele faz uma pessoa, ele faz outra especial para aquela pessoa. Sim. Você é livre para escolher o querer de Deus ou não. Se você não se casar com aquela pessoa escolhida por Deus, o que acontece? Você pode até ser mais feliz ou menos feliz, mas o que Deus tinha escolhido para você, você não vai viver. Mas o que eu tenho visto hoje é que um quer mudar o outro. Sim. E ninguém muda ninguém. Não, isso é verdade. E eu tenho usado isso nas minhas pregações. Quando faço ainda a pergunta, quem é casado, levanta a mão aí. Aí eu falo, olha para ele. Falar, eu já quis te mudar, mas eu não posso. Mas eu posso melhorar. Entendeu? Sim. E as pessoas querem mudar o outro. Na maioria das vezes não querem mudar a si próprios. Isso. É igual uma oração. Você que vai estar assistindo aí, ó, pega essa chave. Ah, Deus, muda o meu filho. Mas por que você não quer mudar primeiro? Deus, muda o meu marido. Muda a oração. Deus, melhora eu. Para que eu possa entender ele. Para que eu possa entender ela. E as pessoas querem uma oração de mudança do outro, não dela. É porque as pessoas elas gostam muito de terceirizar a culpa. Eu, na verdade, não gosto muito dessa palavra, porque eu entendo, hoje mesmo, eu atendi cedo, e no momento que eu estava conversando com a mamãe, estou no meu último ano de psicologia, e eu já estou fazendo estágio, e com a mãe, ela dizendo o quanto ela se sentia culpada. Eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa, a gente já é culpado de tanta coisa, que também está tudo bem a gente não dar conta das coisas. Então, é claro que você não vai pegar isso como bandeira. Ah, já que eu não dou conta, então não vou fazer nada. Tudo que eu for fazer, vai fazer de qualquer jeito. Não, não é isso. É que assim, ó, no meio de tantas coisas que a gente faz, uma ou outra não vai dar certo. Isso é a lei natural da vida. Inclusive dentro de um casamento. Sim. Eu estou casada, esse ano faz 27 anos. Meu filho mais velho faz, essa semana, 25 anos. Mas até hoje nós estamos colocando os tijolinhos ainda. Sim. Hoje já é muito mais fácil. Porque realmente eu acredito que toda construção chega num nível que já não sofre mais tanto a coluna, que já não é tão pesado o material que tem que colocar lá.
Só que continua sendo trabalhoso, continua sendo de uma responsabilidade muito grande você manter a sua família. Porque não é sobre só construir, mas é sobre habitar dentro. Sim. Né? Então, eu penso muito que o quão importante é uma família, o quão importante é os sonhos de Deus para uma família. É claro que a Bíblia vai dizer que algumas pessoas realmente nasceram para ser solteiras, mas, na sua maioria, não foi para isso que o Senhor chamou. Não. Foi para que nós habitássemos em família. E multiplicasse. E multiplicasse. Entendeu? Então, assim, hoje eu falo muito aos meus filhos, e se não der certo? Não tem que ter esse pensamento. Não. Você tem que pensar que você vai se esforçar para que dê certo. E pelo menos alguém tem que ceder, né? Com certeza. A cara dela. Eu vou te dizer uma coisa. Sabe quem cede mais? O mais inteligente. Isso. Sempre é. O mais inteligente é o que cede mais. Às vezes a gente fala assim, cansei de ser tonto. Só eu que peço desculpa. Não, não é ser tonto. Você é o mais inteligente. Permaneça, porque quem pensa melhor, quem tem, digamos assim, um pouco mais de cultura, eu falo de sabedoria, né? De sabedoria. Isso. Entendeu? É quem vai voltar atrás. É quem vai dizer para o outro, olha, não é momento de brigar. Não é momento de brigar. Porque, gente, coisa mais complicada da Terra, e eu falo isso por experiência própria. Teve vezes do meu casamento estar caindo entre meus dedos. E eu falava para Deus, Deus, o que é que eu faço? Eu estou perdendo. Tudo que eu tenho de mais precioso que está dentro dessa casa está indo embora. E eu não estou conseguindo fechar os dedos. Eu não estou conseguindo segurar aquilo que o Senhor me deu. Então, me ajuda. E eu ia para a palavra. Eu falei, o Senhor, a palavra diz que tudo que a gente não sabe fazer, o Espírito Santo ajuda. E graças a Deus estamos aqui. Foi fácil? Não foi. Uma reconstrução, né? Não foi fácil. Não é fácil. Porque hoje eu gosto de algumas histórias do Velho e do Novo. E Neemias é uma reconstrução. Eu falo que Neemias é um missionário do Velho Testamento. Porque você sair da tua zona de conforto e reconstruir um projeto que nem dele era, e começar do zero, tirar os entulhos, e aí você tem uma equipe do contra, que é Sanbalat e os Tobias. Ele vai ter que enfrentar, não é só um entulho, não era só um destroço, é enfrentar gente contrária. E quando eu vejo a história dele, também eu gosto muito dessa história, que o Sanbalat e os Tobias são combustível, para você não parar. Então, todo projeto vai ter um combustível, vai ter alguém contra, vai ter alguém ameaçando, vai ter alguém falando mal, vai ter alguém criticando, como o Sanbalat e Tobias e a equipe que ele estava, né? Que eles se juntaram em equipe para tirar o foco. Então, sempre vai ter alguém para querer tirar o foco do teu propósito. Com certeza. E ele deixava bem claro, eu estou numa grande obra e eu não posso parar. Talvez você está numa grande obra aí, não desiste por causa de Sanbalat, não. E é interessante, porque vocês não podem ouvir, mas enquanto nós estamos aqui falando, né, gravando o Comuncast, no nosso fundo nós estamos ouvindo o chorinho de um neném. Tá ouvindo? Sim. Eu não sei não, hein, Pedroso? Isso é forte. Será que vai ter um Pedrozinho em breve por aí? Logo. Jesus! Queridos, eu gostaria de fazer mais uma pergunta para você, Pedro. Paulo, perdão. Lá vai, Pedro. Perdoa nós aí. Qual é o louvor que você está ouvindo nesse momento? O que tem tocado o teu coração? O que o Senhor tem falado com você através de canções? Canções? Ou não é muito de canção? Das canções. Não, ano passado, a canção, toda a igreja que eu ia, era aquela canção, eu quero viver algo novo. Até o pessoal que caminha comigo fala, não, para um pouco. Esse hino, esse louvor foi tremendo.
E agora não tem um novo. Agora tá aquele das lamparinas, né? Que também é Pode morar aqui. isso. Domingo eu postei ele, eu coloquei uma foto da semana do aniversário do Washington e eu coloquei que ele canta esse louvor na igreja, né? E eu coloquei uma foto dele, coloquei essa música porque eu acho que é muito a cara dele, a questão das lamparinas. E antigamente a gente tinha uma visão de lamparinas numa visão muito diminuída. Sim. Ah, lamparina era coisa antiga, coisa de quem não tinha dinheiro, não sei o quê. Ou até que morava num sítio. Bem assim, bem mais chulo. Hoje em dia, no meio de tantas tecnologias, é luz de LED, é luz de não sei o quê, é luz por Bluetooth, é luz não sei o quê, volta o nosso amor por essas coisas tão simples e Sim. singelas. E realmente eu olho para alguns de nós, falo vida de crente, realmente nós somos uma lamparina. Continuamos precisando do óleo, continuamos precisando do pavio limpinho, precisamos ainda ser pequenininhos e colocar no lugar certo para trazer a claridade necessária. E eu penso, pelo menos no dia de hoje, que é muito importante a gente voltar às nossas próprias raízes, que é muito importante nós voltarmos ao primeiro amor, que é muito importante nós olharmos para a simplicidade da vida. Tá com aquela chama viva, né? Sim. Sabe, a alegria e o cuidado. Como diz Abacuque, né? Aviva a tua obra no meio. Então, tenho pensado muito a respeito disso. Tem mais alguma pergunta? E tem alguma palavra do momento que está queimando? Dentro de mim, Isso. eu gosto muito dessa. Acabei de falar de Neemias. Porque sair do comodismo hoje ninguém quer. Então eu uso uma expressão seguinte: a notícia ruim não é para te destruir. A notícia ruim é para começar um projeto novo. Então quando Neemias capítulo 1, Anani traz a notícia que Jerusalém está assolada, Jerusalém está com as suas portas destruídas, ele vai chorar, ele vai lamentar com Deus, pastora, mas ele vai tomar uma decisão. Eu preciso fazer alguma coisa. E hoje as pessoas, elas não querem fazer nada para o próximo. Então Neemias estava indo reconstruir Jerusalém, não para ter um ibope, não para ter aplauso, porque ele ia sair de um momento de glória que ele estava tendo com o rei, para descer para Jerusalém. Então ia haver, precisava de recurso, precisava de equipe, ele só precisava de uma assinatura, mas Deus levantou equipe, recurso, e aquilo que estava destruído foi reconstruído. Então eu deixo essa palavra: no meio da notícia ruim, nasce projetos novos. Amém. O seu projeto tem um escritório em Mirassol. Isso. Em Mirassol. No final, na descrição desse Comuncast, nós vamos estar colocando o telefone de contato dos irmãos. É um projeto sério, é um projeto de outros pastores que nós já conhecemos há até mais tempo do que o missionário, pessoas que indicam. Então, assim, queridos, se você tem uma chama no seu coração e você diz assim, eu quero também ser missionário, eu só não posso ir a campo, abençoa quem já está. Faz algo. Porque muitas vezes nós dizemos que queríamos fazer, mas não tivemos oportunidade. De repente, essa seja a sua oportunidade. Porque trabalhar, é muito bom trabalhar, mas melhor quando nós trabalhamos em turma, quando nós trabalhamos unidos pelo reino do Senhor. Nós queríamos, nesta tarde, agradecer a sua presença, dizer que foi um tempo gostoso. Legal. E pedir perdão se alguma coisa não saiu do seu agrado, mas que o Senhor possa abençoar de uma forma extraordinária e espetacular na sua vida, o seu ministério, sua família. Quentinha do céu. Eu quero só te agradecer mesmo. Amém, pastora. Que Deus abençoe o Comucast, é isso? Isso. Que Deus abençoe o Comucast, abençoa você que vai estar tendo essa experiência.
Lá no Instagram tá lá Instituto Transformando Sonho. Você pode estar vendo nossos projetos. Nosso objetivo esse ano é 2.000 cesta básica. Amém. Vai ser 30 cidades ser abençoada. Então, você quiser ajudar, tá lá. Ou o meu Instagram particular, que é Paulo Pedroso Oficial. Você também vai estar acompanhando os nossos projetos. Amém. Mais alguma coisa, Mari? É. Não? Então, agora a gente está com algumas parcerias. Nós estamos com o Musical Sandro, que tem sido uma bênção nas nossas vidas. A Brumari Personalizados. Eles têm feito um trabalho essencial para nós também. Entre em contato, tem no Instagram. Tem também a Isbele Laços, que, gente, eu sou suspeita em falar porque eu tenho uma filha pequena de 6 anos. Mas façam de tudo para que a filha de vocês esteja sempre muito bem cuidada, sempre bem arrumada. É muito gostoso. E a gente, graças a Deus, a gente tem essa oportunidade. Todas as vezes que estamos nas igrejas, a gente vê as crianças, as meninas principalmente, muito bem arrumadas, lindas, cheias de laço, turbante. Bom, a Mariana não dá nem para falar que cada vez ela está com cabelo diferente. Daí você já vê, né? Eu acho que eu plantei bem a sementinha. Mas entre em contato com as nossas parcerias, entre no Instagram do Comuncast, no canal do Comuncast. Queridos, nós estamos aqui com o nosso intuito maior, de tocar vidas. É que esses testemunhos de vida, de pessoas improváveis, de milagres, de coisas que a gente não imaginava que poderia acontecer. Pessoas que ainda nos dias de hoje trabalham para matar a fome do outro. E detalhe, não ganha nada com isso. Porque não tem recurso nenhum de volta. Não tem nenhum tipo de lucro. Mas o nosso lucro é o céu. A nossa busca maior é o céu. Amém? Amém. Então, só queria agradecer vocês. Vai lá no nosso canal, assistam os outros episódios. Cada um deles é um testemunho diferente. São testemunhos impactantes. Você vai ver o quanto que Deus vai falar com você, assim como Ele tem falado conosco. Vou te contar, hein? Eu sou suspeita, porque quando a gente acaba de gravar, eu vou para lá assistir. E vivo assistindo, e Deus vai falando comigo. E eu tenho certeza que Deus tem algo para o seu coração. Amém? Seja intencional, sorria, porque Jesus é a nossa alegria.